Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Tudo bem? Irmãos, vou só dar uma palavrinha rápida aqui com vocês, né? Estou aqui na ciclovia da Marginal Pinheiros, né? Vou dar uma pedalada. Hoje não tinha serviço para mim, então vim exercitar um pouco a saúde, fortalecer um pouco a saúde, né? Saúde corporal, que não é só a nossa saúde mental e espiritual que precisa ser fortalecida, e sim nossa saúde corporal também, senão a gente termina desfalecendo, né? Por isso que muita gente infelizmente anda com a saúde debilitada, anda com um corpo sedentário, né? Porque infelizmente não pratica nenhum tipo de exercício, né? Mas enfim, vamos falar um pouco da palavra de Deus. Irmãos, vocês sabem o que significa imoralidade sexual? Imoralidade sexual, ela está dentro, muitas das vezes, dentro da nossa casa. Vocês sabiam disso ou não? Ela habita dentro da sua casa ou da minha, se eu e você permitir, né? Vamos ler um pouco o que Deus fala sobre a imoralidade sexual. Depois eu explico para vocês. Vamos ler primeiro a palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 16 a 20, né? Desculpa, o celular estava tocando. 1 Coríntios 6, 16 a 20, que diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí você fala, poxa, mas aí você está falando de prostitutas, né? Que não é dentro da nossa casa e sim fora, teoricamente, né? Mas vamos continuar para você entender melhor. Isso é só uma parte, né? Versículo 18: fugir da impureza qualquer outro pecado. Entenderam agora? Fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Versículo 20, muito importante. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Vou repetir o versículo 20. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Certo? Irmão, aqui Deus ele está explicando o seguinte, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Aí você, como assim, Claudeci? O nosso corpo, ele é a parede. A igreja, vocês sabem que a igreja são os membros da igreja. A igreja são os membros, certo? E a parede é o templo, certo? A parede da igreja lá, que a gente chama igreja, né? Que é o monumento, que é a estrutura, ali é o templo. Nós somos a igreja, né? Os irmãos, os membros são a igreja. E as paredes é o templo. A mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, ou seja, o nosso corpo ele tem que estar sempre puro, sempre limpo, para que o Espírito Santo habite em nós, né? Ou seja, por exemplo, um exemplo, se sua casa estiver cheia de lixo, vir um caminhão e despejar uma montoeira de lixo na sua casa, você vai entrar? Ou primeiro vai ter que ser limpa para depois você entrar? Você não vai entrar com a sua casa com uma montoeira de lixo, né? Eu assisto muito aquele programa na Sky. Eu tenho Sky em casa, então assisto muito aquele programa Acumuladores Compulsivos. Esse pessoal ele gosta de acumular tudo, sabe? E eu assisto, é inacreditável, né?
Você não consegue entrar dentro da casa da pessoa. Então eles terminam pedindo, a família daquela pessoa termina pedindo ajuda, né, para outra pessoa que é especialista nisso, para trabalhar na mente daquela pessoa, para fazer ela entender que aquilo ali é tudo lixo, entulho. E nem essa pessoa a qual eles pediram ajuda consegue entrar. Por quê? Porque está mutueira de lixo. Então tem que ser limpa, organizada, para depois você passar a entrar, a morar. Mesma coisa é o Espírito Santo. Ele não vai entrar no nosso corpo, no seu templo, que é o templo, é o nosso corpo. Por quê? Porque estamos impuros, estamos sujos. Mas como assim, Claudeci? A palavra de Deus falou: não se mistures a prostitutas, a prostitutos, vice-versa. Não cometa pecado com o seu próprio corpo. Aí eu vou te explicar, mas Claudeci, prostituta, essas coisas, geralmente é na rua, é fora de casa. Não. Só basta você ligar a sua televisão. Liga a sua televisão. Dependendo do canal que você pôr, você vai ter tudo isso dentro da sua casa. Você concorda comigo? Seu celular, por exemplo, se você não souber usar, como muita gente infelizmente não sabe usar, usa para fins exatamente dessa forma aí, desses fins que a gente está falando, para prostituição. Porque a prostituição não é só você ir lá no prostíbulo, né? Pegar uma prostituta, ou a mulher ir lá e numa casa de swing, etc, e pegar um homem. Não é só fora de casa, é dentro de casa. Filmes pornográficos, isso é prostituição. Novelas que contêm cenas inadequadas, porque muitas novelas hoje, dependendo dos canais que você põe, não tem mais hora. Antigamente tinha, hoje não tem mais horas, é qualquer hora. Passa uma novela com cenas de sexos, cenas inadequadas, e mostra exatamente a pessoa pelada ali dentro da cama, duas pessoas peladas ali, sabe, cometendo atos. Então a imoralidade sexual, ela está exatamente dentro da sua casa, se você não souber lidar com aquilo que você tem dentro da sua casa, que é a televisão, que é o celular. Se você não ficar de olho nos seus filhos, muitas das vezes nossos filhos estão cometendo esse tipo de pecado e a gente não sabe. Por quê? Porque não ficamos de olho no celular dele. Não entramos no quarto na madrugada para saber o que está passando na televisão deles. Entenderam? Então a imoralidade sexual, ela está plantada dentro da sua casa, se você não arrancar a raiz dela e jogar fora. Lá em casa, por exemplo, tem canais como a Globo, por exemplo, que lá em casa a gente não assiste. Eu não assisto, minha esposa não assiste, minhas filhas não assistem. A gente não assiste porque passa muitas coisas inadequadas, infelizmente. Antigamente, mas hoje. Então tem canais de TV, como a Globo, por exemplo, que lá em casa a gente não assiste. Porque a imoralidade sexual está exatamente ali. É o foco ali. Entenderam? É o foco. Não só é a Globo, tem outras emissoras. Entendeu? Geralmente eu assisto muito TV a cabo. Por quê? Porque eu assisto muito Discovery, sabe? Programa de entretenimento, sobre o mundo, sobre um monte de coisa, sabe? Sobre sobrevivência, que é muito útil pra gente, sabe? É muito... deixa a gente bem, né? Como lidar com o mundo aí fora, numa sobrevivência de você chegar a se perder no mato, numa selva, alguma coisa do tipo. Uma sobrevivência, isso é bom, então eu assisto muito isso daí. Sabe? Tem um programa chamado Largados e Pelados, que é muito interessante. Sabe? Você fala, pô, mas o cara tá pelado, a mulher tá... Mas não mostra. Não mostra exatamente as partes íntimas da pessoa, eles escondem. O que eles querem mostrar ali é como você consegue sobreviver se for preciso. Então eu assisto esses programas de entretenimento, sabe? Assisto bastante programas, sabe? Se eu for citar aqui, mas só programa que vai me ensinar alguma coisa de útil, algum conteúdo. Se tiver algum conteúdo que me interessa, um conteúdo que me interessa, que vai ser bom para mim, para que amanhã ou depois eu venha poder usufruir desse conteúdo, eu assisto. Caso contrário, eu não assisto. Então, irmão, cuidado com essas coisas que estão dentro de nossas casas. Celular e televisão, sabe? Esses programas de reality show aí, isso é
sabe, é o pior dos piores que já se inventaram de programa. Porque esses dias minha filha estava... Eu tenho uma filha de 19 anos, do meu ex-casamento, e ela falou pra mim que assistia Big Brother, essas fazendas, essas coisas. Eu falei pra ela: filha, por que você perde tempo com isso? Por que você perde tempo com isso? O que isso tem de bom para te oferecer? O que isso tem de bom para te dar? A não ser te deixar frustrada, com raiva, com pessoas que você nunca vai conhecer, que pessoas nem sonham que você existe, porque assim, é um programa que prende a sua atenção. Hoje você assiste, aí você se identifica com aquela pessoa que está ali no programa, um é chato, outro é bonzinho, outro é aquilo, aí você vai assistindo e vai quando você pensa que não, você está ali, ó. Você não pode perder um capítulo daquilo dali. Eu falei para minha filha: filha, se liberta disso daí. Porque termina você perdendo até amizade com um colega, com um amigo, brigando com um parente. Lembra da política, a última política presidencial? O que famílias, o que amigos se separaram? Por causa disso, exatamente por causa disso. Por causa da televisão, por causa do celular. Por quê? Brigando por pessoas que não faz diferença nenhuma na sua vida. Não faz diferença absolutamente nenhuma na sua vida. Então não perca tempo com esse tipo de programa. Falei pra minha filha, e no outro dia ela tava estressada: nossa, mas aquele fulano, aquele ciclano. Eu falei: tá vendo, filha? O que é que você ganhou com isso? Ah, eu não vou assistir mais quando é à noite e não vê a hora de começar o programa pra assistir, pra saber o que aconteceu. Pra saber se fulano saiu, se fulano ficou, se fulano isso, se fulano aquilo. Eu falo pra ela: tá vendo? É exatamente esse é o problema do programa. É que ele te prende, sabe? E é tudo esquematizado ali. Ali é tudo esquematizado, é tudo programadinho, é tudo falado ali pra que seja assim. Pra quê? Para dar audiência para a emissora. Não falo para ela: não perde tempo com isso. Graças a Deus ela me escutou e hoje ela não assiste mais, segundo ela, né? Entendeu? Porque não vale a pena, sabe? Só vejo neguinho falar: nossa, aquela fulana do programa lá, todo mundo quer que ela saia, que a mulher não sei o que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. A mulher nem sonha que vocês existem, aquilo é tudo mídia, tudo fachada, tem que acontecer. E você acha que ela saindo do programa amanhã ou depois, você acha que ela vai estar... Muito pelo contrário. Todo dia ela vai estar numa emissora diferente, dando entrevista e ganhando o cachezinho dela, enquanto vocês estão aí se martirizando, estão brigando, estão discutindo um com o outro, por causa de uma pessoa que, ó, nem fede nem cheira pra gente. Estão entendendo? Entendeu? Esse é o problema. Então, esse é o problema, irmãos. Cuidado. A palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela é bem clara. O mais importante dessa palavra é o capítulo 20. Por quê? Porque Deus fala: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, Deus nos comprou quando Ele se entregou na cruz e foi crucificado para pagar nossos pecados. Deus nos comprou com seu sangue lavado na cruz. Então Deus, Ele te comprou, o seu corpo pertence a Deus. Então, irmão, cuide do seu corpo, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Seja sábio. Cuidado com o que passa dentro da sua casa. Preste atenção. Não deixe essas coisas te tirar da presença de Deus. O Espírito Santo, ele quer habitar em você. Mas para isso você tem que estar limpo, tem que estar puro. Cuidado com a prostituição. Prostituição não é só fora de casa, é dentro de casa. Masturbação, filmes pornográficos, sabe? Novelas, essas coisas, sabe? Negócio de TikTok, esse negócio de Quai. Tudo agora, sabe? Esse Quai mesmo aí, Quai, agora lançou até um comercial. Deus criou o Quai para que... Você acha que Deus... Pelo amor de Deus, sabe? O pessoal... É tanta blasfêmia, é tanta besteira, sabe? Que dá vontade de estourar o celular no chão. Entendeu? Dá vontade de estourar o celular no chão. Sabe? Porque o comercial é esse. Ah, Deus ouviu, você está passando necessidade, não sei o que. Deus criou o Quai. Deus criou o Quai? Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Porque agora cada vídeo que você assiste do Quai, você ganha um trocadinho. Entendeu? Assim que você baixa o aplicativo, você ganha R$3. Aí você vai assistindo o filme, vai entrando dinheirinho na sua conta, moeda. Isso já é exatamente para quê? Para que você assista. Então cuidado, irmãos. Seu corpo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Então cuidado. Tá bom? Só queria deixar essa palavra para vocês, né? Medite nessa palavra, entendeu? Entenda exatamente o propósito de Deus, entenda o recado. Amém? E assim eu agradeço, entendeu? Que todos nós tenhamos uma segunda-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?